bem? Aqui é a Vicky do Jogando Livro pela Capa e a gente tá aqui para mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá? Solta a vinheta. E hoje a gente vai falar sobre esse tema muito legal, que é o novo filme da A24, que se chama The Green Knight, Cavaleiro Verde, né? Essa história ela é baseada em um conto, né, uma poesia da era do rei Arthur, né, que se chamava Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Esse é um mito bem legal, bem interessante, que a gente vai explorar bastante nesse vídeo. Mas se você não quiser pegar nenhum spoiler sobre a história, eu vou deixar aqui um símbolo no vídeo, porque a gente vai dividir a primeira parte para eu falar só dessa análise do trailer, que tá bem legal, né? E dar um pequeno resumo do que é Green Knight. E na segunda parte a gente vai explorar a fundo toda essa lenda do Cavaleiro Verde, passar por passagens mesmo dessa poesia, para vocês entenderem que é bem legal e a mensagem é muito importante também, né? Enfim, vamos lá. O Green Knight é o novo filme da A24, era para ter estreado em maio, mas né, devido à pandemia, ele ficou para trás, né? Lá, não sei aonde, tá bem escondido, e eu tô ansiosa para assistir. Não sei se vocês sabem, eu sou muito fã da A24 e sou muito fã dos contos do rei Arthur da época da Távola Redonda, né? Sou muito fã, tenho vários livros, né? Então, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de tudo, a A24, pra quem não conhece, é aquele estúdio que faz aqueles filmes super diferentões, sabe? Que você assiste e você fala, meu, que é isso? Filmes como Hereditário, Midsommar, The Lighthouse, né, que é o Farol, A Ghost Story, que inclusive é dirigido pelo mesmo diretor que vai dirigir esse Cavaleiro Verde. Então eu tô bem ansiosa, porque é uma história que tem muito potencial. E é claro, ela tem o maravilhoso do Dev Patel, né, gente? Ele é perfeito. Eu amo ele, né? É um ator que eu gosto muito. E eu queria que Hollywood desse mais oportunidades pra ele, né? Como um ator indiano pra fazer mais filmes e protagonizar histórias diferentes. Então eu tô muito animada, porque é a primeira vez que eu vejo o pessoal levando o Dev pra fazer alguma coisa que não é relacionada à cultura indiana em si, né? É relacionada à mitologia, aos mitos, né, e lendas inglesas. Isso eu acho muito legal, porque finalmente, né, uma diversidade aí. E eu tô bem animada pra assistir. Mas falando sobre The Green Knight, o filme, né, da A24. Pelo trailer, que eu vou deixar aqui o trecho passando pra vocês darem uma olhada, pelo trailer tá bem igual a lenda mesmo, né, do Sir Gawain com o Cavaleiro Verde. Resumindo assim, bem resumido mesmo, essa história do Sir Gawain, ela mostra o Sir Gawain, que é representado pelo Dev Patel no caso, e ele era um jovem, né, ele era parente do rei Arthur, ele era um dos cavaleiros da Távola Redonda, e ele era muito corajoso e ele tinha um coração bem puro. Por ter essas características, ele é o único homem que aceita uma missão quase impossível, né, que acaba chegando um dia assim, misteriosamente, não tão misteriosamente assim, lá no palácio do rei Arthur. E resumindo assim, numa noite de festa no castelo do rei Arthur, um monstro, né, um homem verde gigante, ele invade o castelo e ele desafia todos os cavaleiros da Távola Redonda a fazer esse pacto, né, esse duelo com ele. Eu não vou falar muito sobre o duelo agora, porque já entra na parte de spoilers. Mas enfim, eles são todos convocados para duelar. Só um deles aceita. O próprio rei Arthur, né, primeiro de aceitar. Só que como o Sir Gawain era uma pessoa muito bondosa e ele gostava muito do rei Arthur, né, que era parente dele, ele decide ir no lugar do rei Arthur. E ele, como ele era muito corajoso e bondoso, né, ele aceita essa missão para ir no lugar, né, do Arthur para fazer o que o cara falou para eles fazerem lá, porque o Cavaleiro Verde pediu, né, que eu vou falar depois do vídeo. Enfim, ele aceita essa missão. E a gente pode ver pelo trailer que mostra bastante vários símbolos, né, que a gente tem nessa poesia. Porque essa poesia, né, essa história aí do Cavaleiro Verde dentro dos contos da Távola Redonda, é uma história cheia de mensagens muito importantes, subliminares, ou até assim, mensagens que estão na cara, que são muito pertinentes até nos dias de hoje.
Então eu achei muito interessante eles trazerem esse filme agora. Por isso que eu acho que vai ser muito legal e eu tô super, super ansiosa para assistir esse filme. E claro, não só para prestigiar o Dev Patel, como também para ver essa história, que é uma das histórias favoritas minhas dos contos de Rei Arthur. E a gente vê pelo trailer que eles têm realmente todos os sinais de dentro do conto, só que com aquele twist um pouco sombrio que a gente sabe que a A24 adora trazer para os filmes, né? Claro que esse conto, de todos os contos do Rei Arthur, esse é um dos mais sombrios. Só que, falando da história mesmo, assim, da lenda, tem um final positivo. Eu já não sei se o filme vai ser assim, mas a história real, ela tem um final feliz. Feliz assim, mais ou menos, a gente aprende uma lição de vida, bem legal, né? Mas então eu tô ansiosa pra assistir esse filme, quero muito ver quem eles vão chamar de resto, né, de elenco, pra poder fazer os outros personagens. Espero que sejam pessoas desconhecidas e algumas conhecidas, além do Dev, porque tem um potencial pra ser muito, muito bom de verdade. E agora eu vou deixar mais trecho do trailer aqui pra vocês verem e sentirem aquele gostinho de quero mais. Tell me a tale of yourself, so that I might know thee. I have none to tell. Yet. You have none to tell yet. I fear I'm not meant for greatness. We all fear, but fear can be a gift. E aqui nessa segunda parte do vídeo a gente começa com spoilers. Como eu falei lá no comecinho, se você não quer pegar spoilers sobre essa história e até a possível conclusão do filme, para de assistir esse vídeo agora. E aí depois que o filme for lançado, você volta aqui e assiste. Agora, se você se interessou pela história do Cavaleiro Verde e quer entender a fundo o significado, agora falando da parte literária, né, da parte de livro mesmo, você consegue encontrar esses contos em livro, ali a gente vai explorar várias mensagens e metáforas que estão dentro dessa história. Vamos lá? Solta a vinheta. Vamos falar então sobre esse conto Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Essa poesia, ela é dividida em 3 partes e ela é bem épica, é muito, muito interessante. E a gente vai explorar tudo o que acontece ao redor e quais são todos os signos e símbolos importantes dessa história. Isso também vai ajudar um pouco a contextualizar o próprio trailer. Por isso eu vou colocar alguns trechos de novo depois e algumas imagens para vocês conseguirem visualizar melhor o que eu tô falando. Então, essa história, ela começa dentro do palácio do Rei Arthur durante o jantar, né, a ceia de Ano Novo. Todos os cavaleiros estão lá, tipo, felizes, sorrindo, piriri, pororó, e de repente aparece um cavaleiro verde. Só que esse cavaleiro, ele nitidamente não é humano, ele é todo verde, ele tem a pele verde, ele tem o cabelo verde, as roupas verdes, até o cavalo dele é verde. E a gente fala, que é isso, sabe? Todos ficam assustados com aquela figura gigantesca verde. E essa figura, ela tem um machado bem característico na mão dela. E essa figura chega no meio da ceia e fala assim: eu quero desafiar quem aqui é o homem que tem coragem de me enfrentar e me atacar com um golpe de machado e cortar a minha cabeça. É meio estranho quando a gente fala assim. É meio estranho, né, gente? Duelo na era medieval era meio esquisito mesmo, sabe? Era assim mesmo as coisas, sério, não é nem ficção, porque as coisas eram assim, tipo, sabe? Escalava do 0 para 100 em 1 segundo. E assim, ele desafia qualquer homem e ele diz com convicção que não existe ninguém ali forte ou corajoso o suficiente para aceitar esse duelo. Pois então, Rei Arthur, muito corajoso como sempre nas lendas, ele é o primeiro a aceitar e fala, sim, eu vou cortar. Só que Sir Gawain, parente do Rei Arthur, né, mais jovem, ele se oferece no lugar do Rei Arthur e ele fala, eu faço. Ele rapidamente pega o machado e em um golpe só ele corta a cabeça do gigante verde. Aí você deve pensar, nossa, acabou a história.
Não acabou a história não, porque esse gigante verde ele não morre. Esse gigante verde ele chega, desafia todos e o Sir Gawain, obviamente, ele corta a cabeça sem medo nenhum, né, do gigante. E a partir desse momento o gigante ele não morre, claro que não, ele não é humano. Ele segurando a própria cabeça cortada, ele fala pro Sir Gawain, daqui a um ano, né, no próximo ano novo, você vai me encontrar na Capela Verde e eu vou fazer o mesmo que você fez comigo com você. Quem em sã consciência ia aceitar um negócio desse, gente? Lembrando que o Sir Gawain era uma pessoa, um humano. Já o Cavaleiro Verde, ele era uma pessoa não humana, ele era uma criatura da natureza. E assim, você deve estar pensando, meu, ninguém vai aceitar isso. Só que a gente está falando de Cavaleiros da Távola Redonda. E dentro da Ordem dos Cavaleiros existia uma coisa que a gente chama de Chivalry. Chivalry, traduzindo ao pé da letra, não tem uma tradução literal, seria a honra do cavaleiro, né? A ordem do cavalheirismo entre eles, né? Então, se ele honrou aquela promessa, ele vai lá. Um cavaleiro do Rei Arthur, ele não pode ser medroso, ele tem que ser muito corajoso. E mesmo com medo, o Sir Gawain aceita, né? Claro que, né, Cavaleiro da Távola Redonda, vou aceitar, por que não, né? O que poderia acontecer, né? E ele aceita essa missão. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse Cavaleiro Verde, né? O que é esse Cavaleiro Verde? Por que ele aparece do nada? Se a gente for pensar em uma linguagem assim de imagem, mais falando de parte de arte, o que é o verde? Quando a gente fala da época medieval, que a gente tinha muito essa mistura da fantasia com a realidade, sempre que a gente usa a palavra verde, a gente não fala de natureza. Então, a mistura do céu azul com o solo amarelo e seco, ela dá esse verde. O que eu falei agora parece que não faz sentido nenhum pra você, mas vai começar a fazer sentido quando você entender que esse Cavaleiro Verde, ele é o símbolo entre a vida e a morte, né? Humano, né, terra, e o divino, que é o céu. A gente tem que lembrar que era uma época religiosa, a época medieval. Então todos os contos eles têm base tanto no misticismo, né, quanto em religiões em geral. E o Sir Gawain aceita partir para essa missão. Com muito medo, ele parte em busca da tal da Capela Verde. Só que assim, ele vai rumo ao norte e ele vai falando pro pessoal, você já ouviu falar na Capela Verde? E todo mundo fala pra ele, cara, você tá, tipo, pirou, não existe Capela Verde, de onde você ouviu falar nisso? Mas ele, né, sempre vai, ele sempre persistente, ele continuou procurando a tal da Capela Verde. Sem nunca encontrar, obviamente, porque, né, não existe assim, para as pessoas que são humanas normais, não existe essa Capela Verde. E aí, chega um dia que ele, tipo, cansou, né, de andar em direção ao norte, né, e aí ele se ajoelha e ele pede para algum sinal divino, para alguma luz, né, mostrar o caminho para ele da tal da Capela Verde. Em menos de um segundo ele acha um castelo, tipo assim, papum. Ele, tipo, pediu aos céus e apareceu esse castelo, muito esquisito, mas muito grande, parecendo acolhedor, né? Assim que ele chega nesse castelo, ele é recepcionado por uma mulher muito bonita, uma anciã, né, uma mulher mais velha, e um homem muito grande, muito desajeitado, mas que parecia ser muito simpático. Todos os três sabiam que ele era, né, da cavalaria real, eles sabiam que ele era um cavaleiro da Távola Redonda. E a fama dos cavaleiros da Távola Redonda eram muito famosos naquela época, né, do período medieval. Então, sem nem pensar, eles falam, não, pode entrar, passa aqui, né. Coincidentemente, aquela noite que ele passa ali é meio que Natal já. Assim, claro que a gente tá falando, assim, eu tô jogando nossos feriados, né, porque naquela época eram outras coisas, era o solstício, né, mas eu tô tentando trazer você pra, tipo, quais são esses assuntos que estão rolando aí no momento, né, da história. Seria entre o período de Ano Novo, Natal, e a gente vê que ele entra nesse castelo, todo mundo é muito receptivo, muito legal. Esse dono da casa, ele se chama Bertilac. E o Bertilac, ele é um cara muito legal, apesar dele ser grandão, ele é bem legal. Inclusive, gente, olha aqui, ó, quem seria o ator perfeito pra interpretar.
nesse filme. Sério, gente, meu sonho. Ele é a cara do Bertilac, ele seria perfeito. Mas enfim, o Bertilac é muito legal, só que ele faz uma aposta bem esquisita, né? Tipo, com o visitante, que é o Sir Gawain. Ele fala assim, como você é uma pessoa muito nobre, todo dia eu vou caçar uma coisa, e eu vou caçar, e eu vou trazer minha caçada pra você como um presente. Só que em troca você tem que me dar uma coisa que você caçou dentro da minha casa, ou que você encontrou, ou que você ganhou dentro da minha casa. Isso era uma brincadeira, né? Um joguinho amigável entre eles. Claro, né? O senhor Bertilac, ele vai pra rua não, que ele vai pro mato, ele caça muitos bichos e ele traz muitos bichos pro Sir Gawain. O Sir Gawain fica chocado, ele fala, nossa, tudo isso pra mim? Sabe? Só que assim, o que Bertilac não sabe é que a esposa dele, enquanto ele foi caçar, a esposa dele foi tentar seduzir o jovem Sir Gawain, que era muito bonito. Só que como um cavaleiro, Sir Gawain, ele não aceita as investidas dela, ele não aceita. Mesmo assim, ela rouba um beijo dele. Quando Bertilac chega em casa com a caçada, ele oferece todas, né, ao Sir Gawain. Sir Gawain fica feliz, mas ele não tem muito o que dar em troca. A única coisa que ele ganhou foi um beijo. O que ele faz? Ele dá um beijo no Bertilac. Bertilac ri muito, Sir Gawain também ri, e aí partem para outro dia. No dia seguinte, Sir Gawain volta com mais uma caçada, dessa vez um urso, né? E da mesma forma, na noite anterior, a esposa, né, dele, do Bertilac, invadiu o quarto do Sir Gawain para tentar alguma coisa a mais. Novamente Sir Gawain fala, não, não quero. E ela rouba 2 beijos dele, assim, na cara dura, né? E o cara falando não, e ela continua. Bertilac chega com esse urso, né? E o que o Sir Gawain faz, obviamente, se ele ganhou 2 beijos da esposa, lá do cara, ele dá 2 beijos do Bertilac. Bertilac fica chocado, mas continua rindo, gosta do presente e ok, beleza, dia seguinte, vamos lá. No dia seguinte, né, a mulher do Bertilac, ela tenta ser mais incisiva ainda. Ela tenta dar um anel como símbolo da paixão dela pelo Sir Gawain. E o Sir Gawain fala de novo, não cara, não quero. Tipo, não, eu falei não, sabe? E ela continua insistindo. E aí ela tem uma ideia. Durante o jantar deles, ela sabe que ele foi para uma missão com esse cara verde, né? Eles sabem que ele foi para essa missão quase suicida. Ela sabia que ele ia para uma missão muito perigosa. Então ela oferece uma faixa verde que ela tem na cintura, que é uma faixa que ela jura pra ele que protege a pessoa da morte. É uma faixa mágica, diz ela, né? Pra tentar ganhar alguma coisa dele. Obviamente Sir Gawain não dá muita bola, mas ele quer a faixa porque ele tá com medo de morrer. Por mais que ele tenha sido corajoso, ele tem medo de morrer. Então ele aceita esse presente. Nesse dia, o Bertilac aparece com uma raposa. A raposa, para quem conhece bastante de simbologia, ela é símbolo da traição. Vocês vão começar a entender um pouquinho mais por que a gente vai falar de traição. O que ele ganhou da mulher? Uma faixa, né? Dessa vez não foi um beijo. Só que ele não dá a faixa pro Bertilac, claro que não. Então o que ele faz? Ele dá 3 beijos, 2 na bochecha e 1 na boca do Bertilac, que foi o que a esposa do Bertilac deu pra ele. O Bertilac, ele agradece o presente, ele ri, mas ao mesmo tempo triste porque o visitante já vai embora, né? E eles estavam se divertindo muito. O que acontece depois disso eu não posso falar mais porque é muito spoiler. Spoiler até demais, e talvez se eu contar vai estragar até qual que é a moral da história e do filme. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as simbologias dessa história, né? Não vou contar o spoiler do final, obviamente, porque vai estragar tudo. Mas a gente vai cruzar um pouquinho a história real com o trailer. Tem um momento no trailer aqui que vocês veem que aparece uma roda da fortuna redonda, né? Mostrando as passagens do ano, né? Inverno, outono, primavera. Vou deixar um zoomzinho aqui para vocês conseguirem entender melhor. Isso também faz parte do próprio conto, né? Do próprio mito do Sir Gawain. Aí você deve estar pensando, mas que loucura é essa? O que tem a ver, né, Cavaleiro Verde com isso? Então, ele tem tudo
A grande moral da história, que eu não vou contar aqui porque é um baita de spoiler tanto da poesia quanto do filme, eu acho que vai ser, é assim, a grande moral da história é muito sobre uma lição de vida entre vida e a morte. O que o Cavaleiro Verde ele representa? O Cavaleiro Verde, falando assim, de forma superficial, ele representava a passagem. A passagem. Por que um Cavaleiro Verde chega no Ano Novo, no meio do castelo do Rei Arthur, para desafiar um homem que ele acha que tem que ser digno de desafiar o Cavaleiro Verde? Por quê? Dentro dessa história que a gente está falando do Cavaleiro Verde, entre vida e a morte, ele é esse símbolo. Ele é o símbolo da passagem. Porque quando a gente fala de terra amarela, a gente está falando dos humanos, nós, terra viva. Quando a gente fala do céu, a gente fala da ascensão da pessoa, quando ela vai, independente da crença, quando ela sobe, quando ela não está mais aqui, quando ela desaparece, ou vai para o céu, ou tanto faz. Mas é disso que a gente está falando. Então quando a gente fala do Cavaleiro Verde, que chega logo no Ano Novo, a gente está literalmente falando da passagem, desse rito, da evolução, da pessoa transcender. O que acontece? Toda essa história, esse bafafá todo, ele é relacionado a transcender, a você evoluir como uma pessoa. E essa é uma das grandes lições que o Sir Gawain vai ter que aprender ou vai aprender durante toda essa saga. Então é muito interessante a gente ver que os contos do Rei Arthur, como todos os contos, até dos irmãos Grimm ou do Hans Christian Andersen, todos os contos eles têm um fundo aí de uma lição, de moral, né? Não necessariamente uma lição que a gente gosta de ouvir, mas uma lição muito importante de vida. E a lição talvez mais besta, porém não tanto nesses momentos que a gente está agora, é a história de que o mundo é cíclico. Ele roda, ele gira. E essa roda ela é mostrada no filme, essa roda ela é mostrada na própria lenda, né, do Rei Arthur. A gente está falando de Távola Redonda, a gente está falando de mundo, a gente está falando de cavaleiros que vieram de várias partes. E é isso, gente. Por hoje é só. Me contem o que vocês acharam dessa história do Cavaleiro Verde, se vocês acharam legal, o que vocês conseguiram pescar dessas referências que eu joguei aqui. E também me comentem aqui o que vocês querem ver aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!